aqui com uma presença hiper especial, não tem palavras que definam o Zico, a importância dele para o Flamengo, para a vida de milhares de torcedores, inclusive para mim também, mesmo não tendo visto jogar, mas eu cresci vendo, né, o Zico do VHS que meu tio guardava, e assim, é uma satisfação, um sonho realizado, na verdade, estar aqui contigo, né? Se o Gilson também quiser falar alguma coisa aí. Eu vou gravar. Para mim é um prazer enorme, né, de ter estado do lado de quem eu vi jogar. Acompanhei o Flamengo desde 78, né, quando foi aquele auge daquele rolo compressor que ganhou tudo naqueles anos, né, em 83. 83, inclusive aquela final contra o Santos foi maravilhosa. Ele fez um gol em 50 segundos de jogo e o Flamengo acabou ganhando 3-0. Mantinha perdido no Morumbi 2-1, né, o jogo, e precisava ganhar 2 gols e ele começou, no começo do jogo começou a dar o título já pra gente, e pra mim foi um dos jogos que eu mais me emocionei na minha vida do Flamengo, que precisava fazer um placar para ser campeão. E é um prazer enorme estar ao lado dele hoje, podendo bater um papo aqui sobre futebol. Um prazer grande recebê-los aqui, você, Gilson, Túlio, e eu acho que a gente, quando fala de Flamengo, sempre fica feliz. Você lembrou um momento importante, que foi aquela final, e eu jogando ali, imagina, já sabendo que no dia seguinte eu ia embora. Foi uma situação meio complicada, mas o profissionalismo sempre fala mais alto, e a gente pôde, já com 40 segundos, tirar a vantagem que era do Santos e deixar tudo 0-0, e ainda tivemos mais 90 minutos para ganhar o jogo, e fizemos os 3 gols, e foi uma lembrança grande e dever cumprido, né, de mais um título do Flamengo. Aquele jogo é uma aula de futebol, né? Tinha que pegar e mostrar aquilo toda a preleção. Nossa, mostrar. Mas a gente vai começar aqui antes, eu sempre gosto, né, principalmente porque a maioria desses jogadores da década de 80, nós já conversamos com o Nunes, com o Andrade, até com o Júlio César, o Leandro, que te admira, pô, uma satisfação muito grande de ter estado com o Leandro, e eu sempre gosto de saber como que era, né, a relação de torcedor, porque o Zico, né, ele nasceu, seu pai mesmo português torcedor, como que era o Zico, né, na infância ainda, torcedor do Flamengo? Meu pai era um torcedor fanático do Flamengo, cada filho que nascia ele dava o uniforme do Flamengo, lógico, dava também da seleção brasileira, mas na minha casa tudo era preto e vermelho, o cachorro era Mengo, Menguinho, Mengão. Papai tinha um passarinho que tinha a crista preta e vermelha, se ele pudesse até o louro ele pintava de preto e vermelho, como era verde e amarelo, então ele deixava. Então eu acho que você nascer numa casa de rubro-negros, é lógico que a tendência é você se apaixonar por isso. O Flamengo, por ser o clube do povo, a gente, né, cresceu dessa forma. Então, meu pai tinha 2 cadeiras no Maracanã, toda vez que era possível a gente ia junto assistir os jogos do Flamengo no Maracanã. Então, aprendi a gostar do Flamengo dentro da minha casa. Agora, 2 curiosidades, por que o apelido Zico? Porque o Brasil é o país do diminutivo, né? Você tem aí Paulinho, Luizinho, Jorginho, né, Carlinho, então todo mundo dá um apelido. E meus irmãos, por exemplo, o José era Zeca, Maria José era Zezé, Fernando era Nando, Eduardo era Edu, aí tinha o Antônio que era Tunico, e o meu Arthur, eu era chamado principalmente pelo meu tio que morava com a gente, de Tuzico. E aí, como tinha Tunico, tinha uma prima, a Ermelinda, que era uma grande rubro-negra, e ela fez isso, ela pediu ao meu pai se ela podia chamar só de Zico. E ficou Zico. Então, minha infância eu passei sendo chamado de Zico graças a essa minha prima linda, que no caso me ajudou bastante, né? Imagina, autógrafo, uma beleza, rapidinho, Zico. E o Galinho de Quintino? O Galinho de Quintino foi o Valdir Amaral, um radialista da Rádio Globo. Quando eu fui lançado no profissional do Flamengo, eu fui lançado de centroavante, aquele 9 lá. E eu era cabeludo, corria muito, lutava, magrinho e tal, e ele deu o apelido de Galinho. Como eu morava em Quintino,
ficou Galinho de Quintino. Rádio Globo, imagina, né? Esse período pegou e as pessoas me chamam até hoje de Galo e tal. Eu de Galinho virei Galo. Gente que eu nunca vi, passa no meio da rua, aí Galo, tudo bem? Tá tudo bem, beleza. Virou, foi um apelido que pegou mesmo e graças a ele. Agora, acho que é importante a gente saber disso. Como foi a sua chegada às categorias de base do Flamengo? Eu jogava futsal, né? Na época a gente chamava de futebol de salão, lá no River, em Quintino. E Quintino não, na Piedade. Eu ia todo domingo de manhã, a gente jogava um torneio interno no clube. E eu jogava pelo Santos. E o Celso Garcia, que era da Rádio Globo, morava em Quintino, um amigo levou ele para me ver jogar, ele gostou, eu fiz 9 gols naquele dia. E ele ficou encantado e como ele era do meio do futebol, já conhecia meus irmãos, o Edu e o Antunes, que jogavam naquela época no América. E aí ele foi lá em casa, pediu ao meu pai se ele podia me levar para jogar, para treinar no Flamengo. E assim aconteceu. Eu já estava com tudo preparado mais ou menos para ir treinar no América, mas aí eu pedi ao meu irmão, o coração do torcedor falou mais alto, eu preferi ir fazer um teste no Flamengo. Primeiro mês o Celso Garcia foi comigo todos os dias, ele estava de férias, me levava lá na Gávea, me trazia de volta, até que do primeiro mês em diante, segundo mês em diante, aí eu já passei a me virar sozinho. Agora, Zico, como foi a sua transição das categorias de base para o profissional? Eu acho que atingi todos os degraus, né, normais que um jovem precisa. Eu joguei, naquela minha época você tinha escolinha e tinha juvenil. Hoje em dia você tem mirim, infantil, juvenil, juniores, então naquela época não, era só escolinha que ia até 17 anos e juvenil que ia até 20. Tinha o aspirante, então eu joguei escolinha praticamente até 17 anos. Nesse inteirinho veio a categoria de infantil, mas aí eu já perdi a idade. Eles mudaram o nome, ficou infantil e juvenil, acabou a escolinha. Aí eu fui para o juvenil e joguei juvenil 17, 18 anos. Com 18 anos, quando acabou o campeonato, que eu fui o artilheiro da competição, o Soliche me lançou, me levou para jogar no profissional, quando eu fui jogar de centroavante esse período. E aí eu joguei 71, 72 eu já estava no profissional, mas aí chegou o Zagallo disse que não ia contar comigo. Eu voltei para o juvenil, joguei um ano, nós fomos campeões, eu fui artilheiro. Aí a partir de 73, eu mesmo com idade já de juvenil, já fiquei no profissional. Em maio assinei meu primeiro contrato como profissional e fiquei até o final da minha carreira. Agora, quanto tempo o nosso Galo levou para se firmar como titular absoluto do Flamengo? Há 2 anos. Eu joguei 71, 72 eu praticamente não joguei, só joguei juvenil. Aí veio 73, eu ainda joguei algumas partidas e no final do ano joguei um bom número de partidas, foi onde eu comecei a fazer gols, decidir jogos. E aí em 74, quando fui colocado no time aí na minha posição verdadeira, já que 71, 72 e o início de 73 eu jogava em outras posições, jogava de centroavante, de ponta direita, ponta esquerda, meio campo. E no final do ano de 73 eu fui para a minha posição, aí foi onde eu fiz os vários gols. Em 74, quando começou o ano na minha posição, no primeiro jogo já ganhamos eu de 3, eu fiz 2 gols, aí depois fiz mais 3, mais 4, mais 3, mais 2, aí fiquei direto até o final da carreira. Eu acho legal falar isso porque muitas vezes, principalmente o torcedor do Flamengo, a gente cobra essa garotada, o Matheus, o Adler, que vem, na minha opinião, vem sendo jogado na fogueira. E eu sempre falo isso, o pessoal fala, rapaz, o Zico, até você mesmo deu uma declaração numa entrevista falando que quando você começou, você não explodiu de início no profissional, né? Teve todo um tempo de preparação. Mas uma coisa é essa, você normalmente quando é utilizado, você muitas vezes não joga na sua verdadeira posição. Então eu levei 2 anos e meio para jogar na minha posição verdadeira, que eu joguei toda a base do Flamengo. E é o que acontece muitas vezes com isso, o jogador vai, joga em outra função e tal, e aí não rende aquilo que todo mundo espera. Por exemplo, quando eu estava na base, jogos na preliminar do profissional,
todo jogo eu fazia gol. O Flamengo ganhava de Fluminense de 1 a 0 era gol meu, ganhava de 2 era são 2 gols meus, empatava um gol era gol meu. Então a torcida do Flamengo já me conhecia e esperava muito de mim. Quando eu comecei, aí jogando de centroavante, eu não fazia gol, a torcida ficava meio desconfiada. Mas uma coisa é você jogar na tua verdadeira posição, outra coisa é jogar fora, onde você está ali tendo uma oportunidade e quer jogar. Eu lembro que eu decidi um campeonato de 73 começando a partir do meio campo, o segundo homem de meio. E não era a minha função, mas não tinha outro, o treinador botou, a gente vai jogar. Aí depois fui à ponta direita, joguei muito tempo na ponta direita no Campeonato Brasileiro, tanto é que meu primeiro gol no Maracanã como profissional foi contra o Vasco jogando na ponta direita. Um pênalti, ninguém quis bater. Aí o Fred pegou lá, vai lá e bate você. Eu fui lá bater, não tinha Doval, Dari, Paulo César, Fonsi, ninguém quis bater. E eu que fui bater. Então, essa foi o meu batismo, né? Então essas coisas acontecem, tem que estar preparado. Agora, o importante é você fazer todo o seu estágio na base, que te dá sempre mais confiança quando você sobe. O que eu estou vendo com esses meninos é isso, eles não estão passando estágios. Agora, assim, o que foi importante na transição da base para o profissional? A família, o clube? O mais importante foi ter recebido a confiança do treinador que foi meu na base, que me conhecia, e ele ter assumido o profissional. Ele assumiu o Gilberto, que foi campeão comigo, né, na categoria de base, e ele quem me fixou na minha posição. Ele acreditou em mim, então isso foi muito importante, porque ele me deu a oportunidade que eu estava precisando. Então dali em diante eu não saí mais. Agora, para você, quando que começou, né, aquela época de ouro do Flamengo, que terminou com depois diversos títulos, praticamente todos consecutivos? Alguns falam que foi em 74, outros em 76, outros em 78. A série de títulos começou sem dúvida em 78, onde todos os times já estavam, todos os jogadores já estavam mais maduros. A gente foi campeão em 74, mas tal negócio, né? Não tinha ainda uma geração. Alguns jogadores estavam subindo, outros não. Em 78 não, já estava todo um grupo que tinha jogado junto nas categorias de baixo, e aí aquele título deu confiança, e a gente vinha sendo questionado, porque em 75, 76, 77 a gente não participou de nenhuma final, e a nossa geração já estava sendo um pouco contestada. Quando nós ganhamos em 78, aí todo mundo acordou, e em 4 anos você ganhar 2 títulos, então é lógico que é preciso estar. Bom, os caras não são de brincadeira, e aí a gente foi, o Flamengo foi se reestruturando. Eu acho que a chegada de uma nova geração de dirigentes, com uma nova mentalidade, ajudou bastante, deu mais segurança, deu mais tranquilidade, melhorou a infraestrutura, passou a ter um profissionalismo maior. Então isso tudo para nós foi bom, e juntou com uma geração boa de grandes jogadores, e aí a gente foi embora. Então eu acho que começou sem dúvida tudo isso, uma série desses fatores em 78. Galo, eu sei que conhece Tá o vendo? futebol. Até você me chama de Galo, viu? Como conhece futebol, eu acompanhei muito o futebol do Flamengo, eu falei desde 78. Sei que todo campeonato é difícil disputar do início ao fim. Como a gente mesmo sabe, o futebol não tem jogo fácil. Acho que o time que faz o jogo ser fácil dentro de campo. Então, a minha pergunta é a seguinte: como tudo é difícil, todos os momentos do futebol, qual foi o campeonato mais difícil que você disputou no Flamengo? Aí, como você bem disse, em qualquer lugar do mundo, um campeonato é difícil, seja aqui, seja no Japão, na Itália, no Uzbequistão, em qualquer lugar, ganhar campeonato é sempre complicado. É preciso que uma série de fatores possam ajudar para que você conquiste. Então, no meu entender, o mais complicado, o mais difícil para nós foi o Brasileiro de 87, porque nós éramos taxados de jogadores velhos, já acabados. Não estava lá Leandro, o Edinho, eu.
E isso tudo, o Flamengo não vai conseguir chegar e tal. E muita gente nova subindo, né? O caso do Leonardo, do Ailton, do Zinho, do Bebeto. E a gente foi calando a boca de todo mundo. O Então, Jorginho, né, que inclusive o Leandro jogou de zagueiro central. Né? o Jorginho, exatamente. Era um timaço, foi um dos melhores times que eu joguei no Flamengo. Depois o Flamengo deu dos anos. Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Betinho, Leonardo, Andrade, Ailton, eu, Bebeto, Zinho, Renato, quer dizer, só o Ailton não foi para a seleção brasileira desse time, todos. Ainda tinha o Aldair na reserva, o Zé Carlos, que eram jogadores de muita qualidade. E eu acho que aquele campeonato foi difícil em função disso, né? A gente deu uma volta por cima, o Atlético que vinha muito bem, invicto na competição, a gente eliminou ele com duas derrotas. E eu acho que aquele foi, a meu ver, foi o campeonato mais, não vou dizer difícil, mais complicado foi aquele. Eu achei que você ia falar da Libertadores, porque eu acompanhei, tem alguns jogos lá e acompanhando também, tem alguns documentários que foi bem mal. A Libertadores foi complicado em função de problemas mais fora do campo do que propriamente dentro do campo. Agora, eu acho que aquele time nosso estava preparado para ser campeão, porque o nosso time estava no auge, estava na ponta dos cascos, então foi diferente. A gente entrava dentro do campo sabendo que a gente ia ganhar. Agora, como esse campeonato que a gente sabe que ele citou, que foi o mais difícil, eu lembro das duas partidas contra o Atlético Mineiro aqui no Maracanã, foi um jogo suado, foi 1x0 no gol do Bebeto. E no Mineirão, o Flamengo abriu 2x0, estava no jogo dominado, teve a chance de fazer o terceiro, o quarto, o quinto, acabou tomando um empate. Até o Zico foi substituído, sempre era substituído pelo Flávio no segundo tempo. Joelho, né? Flávio, Nágio, José Nágio. Às vezes era não, mas sempre na maior parte das vezes era o Flávio, eu não lembro. Então eu acho que é isso. Então, inclusive o Zico saiu reclamando desse jogo lá do Mineirão, que perdeu o gol demais, agora tá sofrendo, né? Eu lembro desse jogo muito Renato bem. depois. Uma quarta-feira à noite, esse jogo foi complicado e o Renato acabou fazendo o terceiro gol lá que deu a classificação. Isso aí sempre foi, sem dúvida, foi um jogo muito emocionante para quem viu, e ele tem DVD hoje, para quem quiser ver. Participou também. Para quem participou foi. Mas foi esperado. Aqueles jogos eu estava já com problema no joelho, eu tinha arrebentado o menisco no jogo contra Santa Cruz. Então eu jogava, chegava no segundo tempo, meu joelho inchava e eu tinha que ser substituído. Inclusive contra o Santa Cruz ele marcou 3 gols, tá? Um de falta que a torcida ficou acompanhando a bola. O Maracanã todo ficou acompanhando a bola entrar no ângulo. Parecia que ia fora, que ia lá do ângulo. Então, Zé do efeito, né? Verdade. Gênio do efeito, né? Se eu não me engano, o goleiro da Birigui do Náutico, do Santa Cruz. Não, tanto é que aquele jogo o Peu conta a história de que durante a semana do treinamento o cara falou na hora de treinar, ele virou e ficou olhando pro goleiro, né? E o goleiro, cara, tem que virar pra ver a bola sair. Ele falou assim, não, que eu também quero ver o gol, né? Isso eu brinco muito com o pessoal em São Paulo. Tinha 3 anos, não tinha como ver, cara. Eu brinco muito com os torcedores. Mas aí você pega aí, Eu falei isso com o Leandro, eu falei assim, não tem, tipo assim, eu sou apaixonado pelo Chico Buarque, pô, tem música que ele fez em 60 e alguma coisa, 70, eu vou lá, pego o CD e põe, vocês é a mesma coisa. Eu, pô, quero ver uma coisa bonita, eu vou botar um jogo do Flamengo, aí eu, né, de 80, aí eu vou lá e... É que nem eu falo assim pro pessoal lá, torcedor dos outros times, né, que a gente quando começa a falar de futebol, fala, ó, você sabe por que a barreira ficava de costa para o Zico quando ele batia a falta? Os caras diziam, não, é que eles queriam ver onde a bola ia entrar, queriam ver antes e depois ver no Fantástico, né? Que esse é o gol do Fantástico. Então o pessoal ficava de costa para o Zico que ia bater a falta para ver onde a bola ia entrar. Agora, Galo, outra pergunta, eu sei que você já fez vários, se eu for citar aqui gol seu bonito, eu acho que vou passar o resto da noite aqui falando, mas para você, qual foi o gol mais bonito que você fez e por quê? No Flamengo, senão ele vai responder que aquele gol do Caixinha, aquele é verdade, aquele gol mais bonito é uma coisa, o gol de mais importante é outra, o gol que significou mais é outra, depende, tem vários gols que foram significativos. O gol mais importante que eu fiz no Flamengo foi o de falta contra o Cobreloa, que consolidou aquela vitória, né, o segundo gol. Então, sempre gostei dos gols de falta e aquele foi um
um gol importante, porque ali a gente praticamente definiu. Então aquele segundo gol foi para mim, traz uma recordação boa. Inclusive tem um gol do Zico pela seleção brasileira, quando ele voltou de contusão, daquela contusão que ele sofreu do jogador do Bangu lá. Ele voltou e teve um amistoso do Brasil contra a Iugoslávia, em Brasília. Não foi bem da contusão, aquilo foi bem depois. Eu tinha tido uma lesão no joelho. Aí ele fez 3 gols também nesse jogo. Um foi de calcanhar, numa cobrança de falta de Edivaldo, ponto esquerda, que jogou no São Paulo. E o último gol dele, o terceiro gol que ele fez foi uma obra de arte. Meio time da Iugoslávia. E aquele gol cobre o gol de calcanhar, né? Porque ninguém fala no gol de calcanhar, só fala naquele. Mas eu lembro muito bem, lembro dos 4 gols do Aquele jogo. foi meu último gol na seleção brasileira, foi na Recife. Que em 86 você deixou o Careca bater o canto lá, né? Contra a Polônia. Em 86 eu não lembro, eu falo, tinha 2 anos, não me olha. Tá bom. Quem foi o melhor parceiro? Sei que você deve ter, claro, teve vários, né, gêmeos, fracassos. 3 jogadores tivemos um entendimento maior, o Nunes, o Adão e o Doval. O Doval eu joguei pouco tempo com ele, mas era um jogador muito aguerrido, tinha um espírito do Flamengo muito inteligente dentro da área. O Cláudio Adão, muita técnica, muita qualidade, um jogador com uma rapidez de raciocínio muito grande. E o Nunes pela movimentação, procurava sempre me adaptar às características do jogador. E o Nunes a gente facilitava demais para meter as bolas, tanto é que, graças a Deus, ele aproveitou bem as bolas em momentos importantes da história do Flamengo e a gente passou a chamar ele de artilheiro das grandes decisões. Então, eu acho que os 3 foram meus grandes parceiros no Flamengo. Agora, depois de você, né, qual jogador melhor representou a camisa 10 do Flamengo, na sua opinião? Eu acho que talvez quem tenha tido assim maior empatia com a torcida e também um melhor rendimento, felicidade de conquistas foi o Pet, sem dúvida. Tanto é que quando ele veio, o Adriano chegou, aquele negócio de camisa, eu sempre disse que a camisa 10 ficava melhor no Pet, porque o Adriano é um homem de frente e tal, ele botou a 10 e tal, representou muito bem, mas não é a posição dele, a posição dele é lá na frente e tal. Então eu acho que o Pet, em termos da minha posição, um cara que armava o time, né, fazia jogadas, eu acho que o Pet, sem dúvida, representou muito bem. Quem foi o seu melhor treinador na carreira? Olha, eu acho que, assim, do melhor, eu procuro, por exemplo, treinadores que eu hoje, como treinador, usufruo das coisas que eu aprendi, né, com eles. Por exemplo, aquela coisa do paternalismo, né, daquela coisa do cara que cuida de você, não só como jogador, mas que está atento no seu dia a dia. No caso do Solis e do Oswaldo Brandão, que eram pessoas com muito mais experiência, mais vividas e que procuravam te orientar na tua vida pessoal também. A parte de futebol, uma parte lúdica, a parte do prazer, da alegria de jogar dentro do campo, a liberdade de jogar, meu irmão, o Edu e o Tele, que os caras botavam lá, te davam as orientações, mas davam total liberdade para você jogar. O importante era a criatividade. Por exemplo, da parte tática, parte de você organizar uma equipe, montar a equipe. O Coutinho e o Carpegiani foram semelhantes. O Carpegiani deu sequência àquilo que o Coutinho fazia, e o Carpegiani, já na época que jogava, tinha participação nos diálogos com o Coutinho em relação a isso, a forma de jogar, essa coisa. Um cara muito voltado para o plano tático. E a parte de repetição, de fundamentos, né, de coisas que você melhora no dia a dia, que você cresce, que você precisa saber dar um passe, dominar uma bola, chutar, repetir isso. Por exemplo, minhas cobranças de falta, que o cara ficava lá contigo, paciência para ficar treinando do teu lado, paciência para você fazer um lançamento ideal, foi o Jobé. O Jobé, cara, o cara que botava lá, menino, vai, treina, raspa a bosta, passe
de lado, ele fazia 20, 30, 40 vezes. Então, procuro basicamente desses sete treinadores, né, colocar em prática hoje o que eu faço como treinador. E você também os tem como referência hoje, você como treinador? Tenho, então são minhas grandes referências. Eu tive outros bons treinadores, pessoas que passaram muita coisa, mas eu acho que o que mais significou está dentro disso aí que eu acabei de falar. Agora a gente vai falar um pouquinho da política, né, do Flamengo. Você já externou isso para todo mundo, que você apoia a Chapa Azul, hoje encabeçada pelo Eduardo Bandeira de Mello. E eu gostaria de saber por que você apoia a Chapa Azul. Porque são pessoas que eu acho que podem fazer uma transformação no Flamengo para aquilo que eu acho que é necessário, a transformação profissional do clube, principalmente no futebol. São pessoas que não precisam do Flamengo para nada, são pessoas que não dependem do Flamengo para nada, são grandes rubro-negros que o pessoal está querendo pintar aí de que são só empresários, os caras estão fora do clube, são de São Paulo. Mentira, baboseira, isso aí é medo. São caras que frequentam a arquibancada do Flamengo, torcedores. O Flávio Godinho, por exemplo, eu conheci na arquibancada do Flamengo, no torcedor, e tantos outros que tem aí. São caras que conhecem o clube, poderiam não estar acompanhando ali dentro da Gávea, como eu também não acompanho, entendeu? A gente vê com tristeza o que está acontecendo, algumas coisas dentro da Gávea, e a gente que viveu ali tanto tempo, tantas coisas. Então, eu acho que são pessoas que podem dar uma reviravolta no Flamengo, pessoas que conhecem de futebol, pessoas que quando eu fui já queriam me ajudar e tenho certeza iriam me ajudar se eu pudesse colocar em prática aquilo que eu pensava. Então, por isso eu estou apoiando. Eu acho que é uma chance que o Flamengo não pode desperdiçar, que o associado tem que pesar, ver o que está sendo o Flamengo hoje, está sendo nesse último ano, o que pode ser o Flamengo daqui para frente. Então eu acredito nessas pessoas, são pessoas realizadas, pessoas que tenho certeza podem dar uma grande contribuição ao Flamengo, como nós demos na nossa época quando jogávamos. Eu vou fazer uma pergunta. Eu fiquei muito triste quando eu escutei isso, mas acho legal que você esclareça. Uma pessoa falou, né, deu uma entrevista, não preciso aqui citar o nome, de que você estaria sendo remunerado para poder apoiar a Chapa Azul. O que você tem a dizer sobre isso? Essa é a mesma coisa, eles estão querendo sempre colocar alguma coisa para isso. Né? Estão dizendo que eu fui remunerado da Sky, que teve gente que disse que eu estava recebendo 350 mil da Sky para poder, por isso que eu estava apoiando. Falam um monte de besteira. Então, assim como falavam na época do contrato do Flamengo com o CFZ, que o Flamengo era muito prejudicado e tal. Então, por exemplo, o problema meu do relacionamento com a Sky, eu fiz um contrato com a Sky que não depende nada do Flamengo. E não era nem digamos, a quarta parte do que eu recebia em relação do que foi falado aí por esses caras que não têm o que falar. Então, e quando eu saí do Flamengo, quer dizer, se esse contrato fosse do Flamengo, é lógico que eu continuei mais 1 ano e meio na Sky. Então, como é que é? Eu estava tomando dinheiro do Flamengo, então isso foi uma pena, esse tipo de comentário, e tem gente que dá até ainda espaço para essas pessoas que nunca fizeram nada pelo Flamengo e só usufruíram do Flamengo a falar essas coisas. Por exemplo, do contrato do CFZ, você viu aí quem terminou, o ataque que terminou, que o Flamengo foi campeão da categoria de juniores contra o APG. O ataque era Rafinha, Igor Sartori e Romário, todos os três do CFZ. O CFZ deu um prejuízo danado no Flamengo. Os três foram campeões, o Igor Sartori fez 2, não pagou nada. Pagou nada, pagava aluguel aqui de 8 mil mensais que não dava nem para pagar luz daqui do nosso clube. E usufruíam de toda essa área, campos, jogos, treinamentos, categoria de base e tudo. Então, talvez o meu erro foi esse, nunca ter agido profissionalmente, entrado no Flamengo para ganhar dinheiro. Não quero ganhar dinheiro do Flamengo, assim como ganhar. Eu dei uma de bobo e acabei sendo usado como se eu estivesse ganhando dinheiro do Flamengo. Então tá aí, esses três que são do CFZ, né, que saíram do CFZ, da base do CFZ, e estão lá
fazendo gols e dando títulos ao Flamengo, assim como deram no Campeonato Juvenil em 2010, que eu estava lá, na Copinha também. O Douglas Baggio, que fez 42 gols no campeonato, tem 70 gols no ano, fez 3 gols na final do campeonato, mais um título. Da onde que ele saiu? Daqui também. Coitado, também é da onde? Do CFZ. O Jadson, que está no Botafogo, o Flamengo não quis. O Flamengo dispensou ele. O Gilberto, que hoje é da seleção sub-20, lateral direito, está no Botafogo, o Flamengo também dispensou. Agora, os jogadores que vieram para o CFZ, que alguém do Flamengo disse que o CFZ ia pegar os 50%, tá lá, peca, tu não sabe onde é que tá, tu não sabe nem quem é. Amendoim, tu sabe quem é? Luiz Antônio, tu sabe quem é? David, tu sabe quem é? Não sei onde é que estão esses jogadores, é tudo jogador cria do Flamengo, jogador bom do Flamengo, tá tudo largado lá. E eu não sei, esses jogadores quase que o CFZ cai para a 3ª divisão. Com jogadores do Flamengo, que um cara inteligentíssimo lá do Flamengo disse que o contrato estava gerando um prejuízo enorme para o Flamengo, de 50 milhões. E o pior é que tem gente que dá espaço para essas pessoas. Os caras dão entrevista, entendeu? E esse é o Brasil, né? A gente ia até entrar assim, nesse assunto com relação a sua última aproximação, vamos dizer assim, do Flamengo, né, na diretoria. E eu entrevistei no sábado o Fausto Guerra. Ele foi se eu não me engano, sub-relator nesse caso. E ele falou assim, eu perguntei assim, ele falou isso na hora, e eu falei, eu participei do processo do Zico. Eu falei, e você encontrou alguma coisa? Ele, olha, ele até fez na entrevista, eu não encontrei nada que desse a entender que o Zico causou qualquer prejuízo ao Flamengo, né? Claro que eu sei que você não causou, até porque assim, as pessoas falam, como é que pode o cara dar prejuízo se o cara deu jogadores para o Flamengo? O prejuízo que eu causei ao Flamengo foi ter ajudado a conquistar muita coisa e eles cobram demais agora dos outros a querer ganhar também o que nós ganhamos. Esse é o prejuízo que a gente causou ao Flamengo. Então, tá aí, os jogadores estão aí. E lógico que no Flamengo eles não são prejudicados, como eram prejudicados aqui no CFZ, coitado. Não tinha a federação, muitos problemas, então o CFZ não subia e, coitado, os jogadores, os profissionais é que eram prejudicados. Então, aquele que a gente achava que poderia ter sucesso, a gente primeiro ofereceu ao Flamengo. O Flamengo, os que quis, aí. Agora, o Rafinha, 80% dos gols que saem do Flamengo de toda a categoria de júnior sai dos pés dele e sai gol. Aí sobe o Tomás, sobe o Adrian, sobe o Muralha, sobe o Lohan, sobe o Lucas, sobe o Luiz Antônio, sobe o Nixon. E o Rafinha não sobe, porque é do Zico. Fez que eu também até hoje não Quer dizer, o Zico é a persona não grata no atual Flamengo. Agora voltando de novo à política, você chegou a participar da formação da Chapa Azul? Não, da formação não, mas conheço todos eles. Conheço todos eles e converso com eles e discuto com eles as coisas. E toda vez que eles quiserem um papo comigo, vão ter esse papo, sem nenhum problema. Não quero nenhum cargo, vou ajudá-los como, digamos, um sócio do Flamengo, um cara do Flamengo, e que no momento que eles quiserem eu vou ajudá-los, vou participar. Vai lá, Jussão. Porque o sócio deve conhecer melhor o Eduardo Bandeira de Melo. Deve votar. Eu acho que o sócio ele deve sempre analisar tudo aquilo que é colocado daqueles candidatos. O primeiro que o sócio tem que ir votar. Né? Eu acho que é importante ele estando aqui, perder um tempo, um dia inteiro, conseguir um tempo para ir votar. Porque não pode. Eu sou totalmente contra essa estrutura pequena de um clube como o Flamengo, você ter lá um presidente ser eleito por 700 votos. Isso não representa. O Flamengo é uma nação, o Flamengo são quase 40 milhões de torcedores, então como vai ser representado por 500 pessoas, 700 pessoas? Então eu acho que isso eu não aceito, eu não sou favorável. Eu acho que deveria se ter aí pelo menos 10 mil, 20 mil torcedores votando, porque a torcida é o maior patrimônio do Flamengo. O Flamengo é o que é hoje por causa da sua torcida. Então por que ela não tem o direito de participar no momento da eleição do presidente? Então eu acho que
Se são 5 mil, 6 mil sócios, esses sócios pelo menos que pensem no que a torcida quer, né? E não nos interesses pessoais de A ou B, que nos últimos anos tem sido uma constante no Flamengo. As pessoas que estão sendo eleitas estão preocupadas em ter cargos políticos do que propriamente comandar o Flamengo. Outra pergunta é, qual o papel do Zico na Chapa Azul até a data da votação? Não tem papel nenhum, é só de apoio e conversa dentro daquilo que eles acham que eu possa ajudá-los. Então eu converso com eles, mas o meu papel é só de apoio, porque eu confio neles e acho que eles podem fazer um grande trabalho dentro do Flamengo. Aí outra pergunta, Zico, essa eleição também na segunda-feira também, essa votação de segunda-feira também. Não, mas sempre foi, isso aí sempre foi. Eu acho que seria mais aberto se você quisesse um número eleitoral maior fazer no final de semana, mas como foi sempre segunda-feira, não tem problema. O importante é o torcedor ir lá e prestigiar. E se eu estiver aqui, ele ir lá dar o meu voto, como sempre pude fazer de outras eleições. Você pretende um dia ser presidente do Flamengo? Não. Não tem essa Não, torcida? não. O que falta para o Flamengo voltar a protagonizar dentro e fora de campo? Eu não sei. Eu acho que primeiro montar uma estrutura profissional e continuar formando atletas para que a gente possa... O Flamengo sempre teve bons resultados quando montou uma estrutura na base. E eu acho que isso sempre deu frutos para o Flamengo. Eu acho que deve continuar fazendo isso. Vamos falar aqui. Quais são os seus projetos sociais que você vem tocando no momento? Olha, meu projeto é o projeto da Escola Zico 10, que eu venho tocando desde 2008, já são mais de 20 estados no Brasil, a gente tem umas 40 mil crianças sendo beneficiadas por esse projeto, um projeto que inclui futebol e cidadania, e para participar da Escola Zico 10 a criança tem que estar estudando, tem que ter boas notas, tem que ter frequência na escola, e eu acho que isso está dando um resultado muito positivo. Tenho procurado visitar todas as cidades no Brasil inteiro, cidades no interior, que eu sempre recebi cartas e pessoas que torciam por mim e hoje não tendo oportunidade de eu estar de perto. Só no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente está com um projeto com o governo do estado, onde tem as UPPs, são 10 ou 11 e agora vamos aumentar para 27, projeto com a Prefeitura do Rio de Janeiro. E a gente está hoje no Rio de Janeiro, basicamente com quase 6, 7 mil crianças em locais de pessoas humildes, em locais realmente em áreas carentes. E a gente fica muito feliz com isso, de poder estar dando uma contribuição não só de futebol, mas também de cidadania. Então esse é um projeto que hoje está me empolgando bastante, e eu, continuando no Brasil, é uma coisa que eu quero ampliar isso, porque é gratificante você ver uma mãe vir falar contigo, te agradecer porque o filho voltou a estudar, porque o filho está motivado com futebol, o filho está frequentando a escola. Então eu acho que isso não tem coisa melhor do que você ver uma mensagem dessa. Agora, antes da gente terminar, tem um projeto, que é o Destino Vermelho e Preto do Sandro Rio, angolano, e você inclusive apoia o projeto, participa, e esse projeto dele também tem um trabalho com as crianças de língua portuguesa, orfanatos. Qual a importância desses projetos sociais, tanto para o Flamengo, que você vê que é, lógico, relacionado ao Flamengo, e para as pessoas? Eu acho que cada a gente não pode ficar ligado só cobrando de governos, porque cada na sua área precisa dar uma contribuição. E é isso que o angolano está fazendo. Ele tem uma história muito bonita, ele tem uma história que a gente está torcendo aí para que se torne até um filme, uma coisa legal. Eu estou apoiando esse projeto dele, e lógico que qualquer que procure fazer um trabalho na área social que possa beneficiar crianças, pessoas. Você beneficiando uma criança, você está beneficiando uma família. Então a gente fica feliz em poder estar participando. Então eu acho bacana que cada em sua área
possa dar essa contribuição ao país. Eu acho que é a melhor contribuição que a gente pode dar nessa passagem por aqui. Agora pra gente terminar, né, assim, a gente quer te agradecer, eu tô aqui, tô me segurando aqui, tá do seu lado, te conhecendo pessoalmente. Para você deixar, não sei se o Gilson também quer falar mais alguma coisa. Eu quero agradecer muito, e para mim é uma honra estar ao lado da que eu vi jogar, né? Ter visto muitos gols, deu muitas alegrias ao nosso Flamengo, não só a mim, né? Mas a uma nação, deu uma alegria a uma nação. O Flamengo não tem torcida, o Flamengo tem uma nação, então para mim é uma honra estar ao lado dele aqui, podendo falar um pouco do futebol e agradecer por esse espaço que ele nos deu para o nosso portal, né, que vai ser de grande importância para o nosso portal, e em nome da nossa equipe Fla-News, eu estou te agradecendo, Zico. Tá bom, é um prazer grande, meu abraço a todos, tomara que a torcida do Flamengo continue sendo o que é, ser o que é, apoiando sempre o time, estando sempre ao lado do time, em qualquer circunstância. A torcida é o grande patrimônio do Flamengo, eu acho que a gente tem que tornar o clube tão grande quanto a torcida do Flamengo. E eu acho que o importante, a mensagem que eu posso deixar é essa, que a torcida continue participando em todos os sentidos, porque a torcida é a razão de ser do Flamengo. Então, se cada um puder ir lá um dia, entrar para sócio, para poder ter uma participação ativa no clube, eu acho que estaria prestando um grande serviço ao clube do coração. Obrigado. Um grande abraço a todos os rubro-negros. Muito obrigado, Zico. Tchau.